Feche os olhos devagar. Não, agora não há pressa. Respire fundo e solte com o cuidado de quem guarda um segredo antigo. Agora imagine. Você está em algum lugar da Europa. Ano 1327. A casa? De madeira, barro e palha. O chão é de terra batida. O teto, pinga. E lá fora, uma madrugada de inverno corta o ar como navalha. Sem aquecedor, sem manta elétrica, sem janela de vidro duplo. Só você, o frio e a necessidade de sobreviver à noite mais longa do ano. Mas não está sozinho. Camponeses medievais já enfrentaram esse mesmo frio. Sem conforto, sem ciência térmica. Mas com uma sabedoria que hoje parece quase mágica. Eles dormiam entre palha, brasas escondidas, roupas de lã suja e animais vivos. E é com essa gente esquecida que hoje vamos dormir. Se você aprecia histórias como essa, que aquecem a mente, mesmo nas noites mais frias, aproveite agora para se inscrever no canal. É gratuito, rápido e você ainda me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você. Agora, antes de seguir, de onde você está ouvindo? E que horas são aí agora? Se quiser, comenta. Quero sentir o calor da Idade Média. E se puder, respire mais uma vez, porque agora começa a história. As paredes tremem, não de terremoto, mas do vento que passa assobiando entre frestas. Um som seco, como se a própria noite tivesse dentes. É inverno na vila de Brossac, e todo mundo está com medo da madrugada. A casa de Gunnar, um camponês robusto que cultiva nabos e fala pouco, tem 2 cômodos. Nenhum deles tem porta. A entrada é uma cortina de tecido grosso, com cheiro de carne velha. O chão, barro seco, rachado pelo frio. A lareira é feita de pedras empilhadas. No centro dela, algumas brasas sobrevivem ao dia, lutando para não morrer de madrugada. Gunnar já sabe, se as brasas apagam, a noite vira gelo. Então ele se abaixa, como quem reza, e enterra as brasas no cinza, formando um monte macio. Chama isso de banking the fire. Um truque antigo. As cinzas abafam o fogo, mas o mantém vivo. E pela manhã, ele revive com sopro e gravetos. Ao redor da brasa, Gunnar espalha palha. Palha seca. Do tipo que faz barulho quando alguém se move. Do tipo que atrai piolho, mas é melhor do que chão pelado. E sobre a palha, a cama. Uma estrutura de madeira torta, coberta por tecido grosso, um cobertor manchado e um casaco velho com cheiro de fumaça e cavalo. Gunnar dorme com a roupa do corpo. Aliás, dorme com a roupa de todo o corpo. Calças, camisa, túnica, botas, touca, uma corda amarrada à cintura e um pedaço de pele de ovelha sob o peito. Nada é confortável, mas tudo é necessário. Do outro lado do cômodo, a esposa de Gunnar, Astrid, aquece uma tigela de sopa grossa, feita de cevada, alho, um pouco de banha de porco e nabo. A sopa não é refeição, é estratégia, porque comer antes de dormir aquece por dentro. E o calor interno pode durar até a madrugada. Astrid murmura: coma devagar e feche os olhos pelo nariz. Ela quer dizer, respire pelo nariz. Porque respirar pela boca deixa o corpo frio. Essas são as regras. Eles não estudaram, mas sabiam. Sabiam como o corpo reage. Sabiam como a noite morde. Por isso, não dormem sozinhos. No canto, há 3 crianças, pequenas, sujas, enroladas umas nas outras como se fossem galhos de um mesmo tronco. Entre elas, uma cabra. Sim, uma cabra. O calor do animal mantém a temperatura do grupo. A cabra, por sua vez, ronca. E ninguém se importa. Do outro lado, um porco velho e fedorento repousa sob um pano ralo. Gunnar diz: esse porco vale mais vivo que morto. Por que me esquenta a perna esquerda? Astrid ri, ou pelo menos tenta. Lá fora, o vento grita. Lá dentro, o cheiro é de fumaça, cebola, couro molhado.
e urina. Mas há um calor. Um calor construído com camadas de lógica, desespero e carinho prático. As janelas? Tampadas com tecido embebido em banha de porco. Veda o ar e repele vento. A única luz? Uma vela. Torta, pingando cera em cima de uma pedra. Mas o que ilumina mesmo é o saber. Saber que o corpo precisa descansar, mesmo quando a noite quer matá-lo. Saber que dormir em grupo salva, que o frio não gosta de abraço e que o calor é construção coletiva. Você já se perguntou o que faria se hoje à noite a luz acabasse, o aquecedor parasse e só restasse o próprio corpo contra o frio? E se, em vez de tecnologia, você tivesse apenas sabedoria antiga? Se essa imagem te fez pensar, comente. Eu dormiria com um porco se fosse preciso. E respire mais uma vez. Astrid acorda no escuro. Não há relógio, mas o corpo sabe. O frio voltou a invadir pelas pernas. Gunnar resmunga, a cabra se mexe. E a fogueira dorme demais. É hora de reavivar as brasas. Ela se levanta devagar, com o cobertor amarrado ao corpo como se fosse manto sagrado. Caminha em passos de quem pisa em gelo invisível. Com uma vara de madeira, cutuca o monte de cinzas. Lentamente, uma brasa acorda, como olho de gato. Sopra. Mais uma vez, até que um ponto vermelho volta a brilhar. Ali está o coração da casa. Ela alimenta a chama com pequenas lascas, casca de cebola seca, um pouco de palha torcida. E então, o calor recomeça. Mas aquecer o fogo não basta. É preciso aquecer o corpo, de dentro. Por isso, ela retira de um pote um pedaço de gordura animal endurecida. Mastiga sem gosto. Engole devagar. Calorias, combustível natural. Diziam que gordura era o cobertor do estômago. Enquanto isso, Gunnar muda de posição. Puxa a cabra para mais perto. Passa o braço por cima do porco. E volta a dormir. Sim, eles revezam. Dormem por turnos. Um sempre atento ao fogo. Essa estratégia mantém o calor e evita tragédias. Porque uma faísca errada pode queimar a casa inteira. E no inverno, uma casa queimada é sentença de morte. Do lado de fora, o vento urra. Do lado de dentro, o suor pinga na testa de Astrid. Mas ela não reclama. Em voz baixa, ela sussurra uma oração. Não para Deus, mas para Santa Brígida, padroeira do lar, do fogo, do aconchego. Santa Brígida, Senhora da chama, não deixe meu calor apagar. Era fé prática. Não pediam milagres. Pediam brasas acesas e pulmões fortes. Respirar certo também era sabedoria. Dormir com respiração lenta, apenas pelo nariz. Evitar ofegar. Manter o ar aquecido dentro do corpo. Os camponeses não conheciam a palavra oxigênio, mas sabiam que ar frio demais entrava como punhal. As crianças sabiam, se respirar pela boca, vai doer o peito. E então, todos dormiam de lado, com o rosto coberto até a ponta do nariz, parecendo múmias. Nas casas de outras vilas, alguns usavam pedras quentes. Sim, pedras, aquecidas na fogueira durante o dia, embrulhadas em pano grosso e colocadas dentro da cama antes de deitar. Era o gato mineral, quente, silencioso e leal. Outros usavam pele de ovelha por dentro das roupas, não pela beleza, mas pela lanolina, gordura natural da lã, que isolava o calor. E havia o truque da cebola crua. Comer um pedaço pequeno antes de dormir acelerava o sangue. Ou, pelo menos, era o que acreditavam. E quando tudo isso falhava, restava cantar. Cantar baixo, como quem embala a si mesmo. Não era música bonita. Era mantra, repetição de frases simples, às vezes nem ditas, só pensadas com o ritmo da respiração. E assim, o sono voltava. O frio era domado. Por algumas horas, pelo menos. Você já pensou que talvez
a sabedoria mais profunda não venha dos livros, mas do que o corpo ensina na hora do sufoco, e que fé, calor e silêncio podem ser mais fortes que qualquer tecnologia? Se sentiu isso, comente. Minha brasa também não apaga. E respire de novo, bem devagar. Na vila de Wittenfeld, o sino bate 3 vezes. Não é missa, é aviso de gelo. O vento chegou antes da alvorada, soprando pelas colinas como se procurasse frestas humanas. E quando o sino toca assim, todos sabem. É hora de se unir. As famílias mais vulneráveis, viúvas, doentes, anciãos, não devem dormir sozinhas. Por isso, a vila se move, em silêncio, como um corpo só. 3 crianças da casa de Elsa atravessam o pátio gelado com cobertores e um pote de sopa grossa. Vão dormir com a senhora Gertrude. Ela tem 78 anos e pulmões frágeis como pele de cebola. Na casa de Klaus, um jovem solteiro, 5 homens se revezam para manter o fogo aceso. Cada um traz lenha de casa, mesmo que pouca. Melhor pouco junto do que muito sozinho. Essa frase, na vila, é mais sagrada que qualquer salmo. As casas que têm brasas vivas dividem com as que têm apenas fumaça. O fogo se compartilha. Um pedaço de madeira incandescente é levado em colher de ferro, embrulhado em pano grosso. Caminho rápido, respiração presa. E quando chega, uma nova chama nasce. Não há meu e seu. Há nosso calor. Em tempos de frio extremo, os camponeses sabiam: sobreviver era tarefa coletiva, e não caridade. Era instinto. Quem ajuda hoje é salvo amanhã. E assim surgem os grupos de sono. 10, 12 pessoas dormindo juntas no maior cômodo da casa mais quente. Sem espaço, sem privacidade, mas vivos. Os corpos se organizam como peças de xadrez, alternando crianças e adultos, velhos no meio, bebês no peito. Ninguém dorme na ponta. As bordas pertencem aos mais fortes, às vezes a brigas, mas rápidas, porque o frio não perdoa a vaidade. E quando alguém ronca, em vez de cutucarem, colocam um pano sobre o rosto, para não perder calor. A solidariedade não é gentil, é prática, bruta, mas funcional. Algumas casas colocam galhos secos com ervas no chão para que o cheiro alivie a tensão do corpo. Alecrim, tomilho, folhas de pinheiro. Outras acendem incenso de resina. Dizem que espanta o frio ruim, o que entra pela alma, não só pela pele. Na casa de Margaret, uma velha costureira, todas as noites são iguais. Ela costura até tarde, ao lado do fogo, enquanto 4 crianças dormem no chão. E um homem estranho, que chegou na vila faz 3 dias, repousa sob uma capa emprestada. Margaret não pergunta nome, só pergunta: "Você ronca muito?" Se a resposta for não, pode ficar. Nos vilarejos menores, o inverno não é estação. É personagem. E o inimigo comum une. Os sinos não tocam apenas por aviso. Tocam por saudade de quem não resistiu ano passado. E por respeito aos que ainda lutam. Às vezes, alguém não acorda. Congela por dentro. Mesmo rodeado de gente. Mas nunca morre sozinho. Nunca. Você já se perguntou por que hoje nos sentimos tão sozinhos, mesmo cercados de conforto? Talvez porque esquecemos que o calor mais forte vem da presença do outro. Se essa parte tocou algo em você, comente. Eu também sou parte do cobertor. E agora, respire mais uma vez. A noite não dorme. Ela respira. E no mundo medieval, ela respira alto. Quando o fogo se acalma e os corpos se acomodam, o que resta é escuta. Um porco ressona com sons úmidos. Uma cabra murmura no sono como se sonhasse com pastos impossíveis. No teto de palha, pequenos roedores fazem barulho. Sim, o telhado tem vida. Ratos, esquilos, pássaros escondidos. A madeira estala como ossos velhos.
O vento passa entre as frestas como lamento. E lá fora, às vezes se ouve um uivo. De longe, muito longe. Ou, será perto? Ninguém levanta para conferir. Dentro da casa, a sinfonia do sono é coletiva. Pernas roçando palha. Tosse seca. Assobro de nariz entupido. E, de vez em quando, um gemido de pesadelo. Na Idade Média, acreditava-se que sonhos ruins podiam ser visitas do frio espiritual. Por isso, quando uma criança se mexia demais dormindo, alguém murmurava: "Volta, alma pequena, o corpo está te esperando." E voltava. Algumas mães, como Elsa, dormiam com um cordão preso à criança, uma ponta no pulso do filho, outra no próprio dedo. Era símbolo, mas também controle. Se a criança se movesse muito, o dedo avisava. Nos vilarejos maiores, havia cães soltos nas ruas. Latidos distantes criavam uma melodia irregular, marcando o tempo, afastando o sono leve. E ao longe, os sinos, sempre os sinos, batendo de hora em hora, para lembrar que o tempo existe. Mas o tempo ali era feito de sons, e o sono dançava entre eles. Dentro das casas, vozes baixas sussurravam histórias para ajudar o corpo a se render. Era uma vez uma raposa que roubava brasas. Assim começava uma história contada toda noite por Gunnar para sua filha mais nova. Mesmo que não houvesse raposa, nem moral. O importante era o ritmo, a fala baixa, a repetição, o tom que acalmava a pele. Histórias também aquecem. Em noites piores, quando o medo rondava, porque alguém havia adoecido, porque o gelo rachava árvores, ou porque um estranho foi visto no bosque, as casas sussurravam orações coletivas. Cada um em sua cama, mas todos dizendo a mesma frase: "Livrai-nos do frio, da peste e da ausência." A ausência era o mais temido, porque o frio não é apenas sensação, é vazio. E quando os sons cessam, ele entra. Por isso, até os roncos eram bem-vindos. Um som era sinal de vida. O silêncio completo só era permitido de manhã, quando o sol já mostrava sinais. Antes disso, todo o ruído era presença. Você já parou para ouvir os sons da sua noite? Será que o que te acorda não é o mesmo que já acordou alguém há 1000 anos? Se isso te fez ouvir com outros ouvidos, comente: "Meu sono também carrega sons antigos." E respire mais uma vez. O que se teme mais que o frio? A febre no frio. Porque ela não aquece. Ela queima errado. E quando um camponês adoece no inverno, tudo vira prova de resistência. Na casa de Elsa, a filha do meio está com os olhos vidrados e os pés gelados demais. Respira como se engolisse pedras. Não há termômetro, não há médico, mas há saber. Elsa apalpa o peito da menina, ouve o chiado que vem de dentro e murmura: "Pulmão úmido, a doença mais comum e mais mortal. Resfriados viram infecções. Tosse vira febre. Febre vira silêncio." O primeiro passo é o aquecimento total. As outras crianças são colocadas ao lado da irmã doente, uma de cada lado, como paredes vivas, cobertores dobrados, panela com água quente encostada aos pés, e sobre a testa, lã molhada em chá de sabugueiro. O sabugueiro era o xarope da época, cozido com mel e alho, espremido como quem extrai magia. A menina engole com nojo e dorme. A febre sobe. Do lado de fora, um homem caminha com uma vela. Procura pela curandeira. Ela mora na beira do bosque. Velha, com as costas curvas e as mãos cheias de cheiro. Carrega raízes em saquinhos de pano, cascas, folhas secas. Quando chega à casa da menina, não entra de imediato. Primeiro, respira o ar. Sim, ela diz que o cheiro da casa diz tudo. Se o ar cheira a madeira crua, é leve. Se cheira a poeira fria, é grave. Entra. Toca o pulso da criança.
Escuta a respiração com a cabeça encostada ao peito. E começa o ritual. Um pano é mergulhado em chá de urtiga morna, colocado no peito. Depois, vem o unguento de gordura de porco com alecrim, esfregado nas costas. E, por fim, um sussurro no ouvido da menina. Palavras antigas. Não se sabe se é prece ou feitiço. A mãe chora, não de desespero, mas de reconhecimento. Sabe que aquela mulher faz o que pode. E às vezes, funciona. Outras vezes, não. Na vila, todos têm histórias, de curas inexplicáveis e perdas inevitáveis. Na casa de Gunnar, o irmão morreu com 9 anos, no meio de uma noite igual a essa. Morreu sem grito. Apenas parou de respirar. E por isso, quando vê crianças tossindo, Gunnar caminha até a fornalha e joga mais lenha do que o necessário, mesmo que falte no dia seguinte, porque preferia passar fome do que ver o frio levar outro corpo. A doença, ali, não era tragédia, era visita. Todo inverno ela chegava, e toda casa tinha uma história para contar. Você já pensou em como seria cuidar de alguém sem remédios, sem hospitais, sem nem mesmo água corrente? E que o carinho, o toque, a presença eram os únicos antibióticos? Se isso te tocou como um sopro quente no peito, comente. Eu aqueceria com o que tenho. E respire mais uma vez. Na casa de Margaret, o sol não nasceu. Ou melhor, nasceu. Mas não para todos. O pequeno Johan, de 6 anos, acordou. Gelado. Gelado demais. Sem choro. Sem ronco. Sem tremor. Só o silêncio. Margaret o tocou e soube. Antes mesmo de abrir os olhos por completo, acordou os outros com calma. Nenhuma gritaria. Apenas um sussurro. Ele foi. E todos entenderam. Na Idade Média, a morte era tão comum quanto o frio. Mas isso não tornava a perda mais leve. O que tornava possível era o ritual. Margaret embrulhou Johan num pano limpo, a única peça branca da casa, costurada com urgência para esse fim. Porque toda mãe, mesmo sem admitir, costurava esse pano. O corpo foi colocado sobre palha nova, no centro da casa, e ali ficou. Durante o dia, os vizinhos vieram. Deixaram pequenos galhos, símbolos de presença e orações murmuradas. Não havia ataúde, nem padre, mas havia mãos. Mãos que seguravam, que preparavam uma sopa forte para os que restaram, que reacendiam o fogo do fogão com reverência. Naquela noite, ninguém dormiu só. As crianças da vila foram dormir juntas, na casa mais quente, enquanto os adultos velavam Johan. Cantavam hinos curtos, não de tristeza, mas de passagem. Que seu calor siga outro caminho e que sua última respiração aqueça o mundo. Era uma das frases ditas. O corpo era enterrado no dia seguinte, num buraco cavado com picareta e prece, porque a terra congelava, e cada centímetro removido era uma prova de amor. Nos dias seguintes, a casa de Margaret permaneceu aberta. Ninguém fechava a porta para o luto. O frio era menos cruel quando compartilhado. E as crianças que ainda viviam aprenderam. Aprenderam a ouvir o corpo, a respeitar a febre, a dormir mais perto do fogo, a agradecer pelo ronco do irmão ao lado. A morte não ensinava com livros, ensinava com ausência. E a ausência se tornava memória. Você já se deu conta de como o frio pode levar, mas também unir? Que o luto vivido junto vira calor? Se essa parte te fez silenciar por dentro, comente. Eu também manteria o fogo por quem partiu. E respire com cuidado. Na vila de Stein, mora uma mulher chamada Lise. Dizem que ela já viu mais de 80 invernos. Mas ela não confirma. Só sorri com os cantos da boca, como quem já ouviu essa pergunta demais. Lise caminha devagar, mas com direção. Os joelhos rangem, mas os olhos ainda brilham como brasa antiga. Ela mora sozinha.
mas nunca está sozinha. Porque toda noite uma criança bate à porta. Uma diferente. Não para pedir nada, mas para ouvir. Ouvir as histórias dos invernos. Houve um ano em que só comemos pão de casca de árvore. Teve uma noite em que dormi sobre pedras quentes e quase virei pedra também. Uma vez, meu irmão acordou com a barba congelada no cobertor. Lizzie conta tudo com detalhes, mas sempre termina com: e ainda assim acordei no dia seguinte. Sobreviventes contam, e contar também aquece. O corpo de Lizzie carrega marcas, cicatrizes nos dedos de carregar lenha com neve, rugas fundas nas bochechas de tanto sorrir contra o vento, um calo nas costas do lado esquerdo, onde o porco dormia. Mas o mais impressionante não é o corpo, é a calma. Lizzie não se apressa, nem se queixa. Ela sabe que o frio ensina o que o calor não consegue. Ensina a esperar. Ensina a escutar. Ensina a valorizar o simples. Quando o inverno começa, Lizzie prepara um ritual. Coloca no centro da casa uma pedra grande, um pedaço de lã, uma colher de madeira e um caco de espelho. Ela diz: é tudo o que precisamos para lembrar. A pedra representa a firmeza. A lã, o cuidado. A colher, o alimento. O espelho, o olhar para dentro. As crianças acham mágico. E talvez seja. Mas para Lizzie é só lembrança materializada. Ela guarda ainda um pedaço de sabugueiro seco, dado pela avó, que também sobreviveu a 80 invernos. O sabugueiro nunca foi usado. Está ali, como símbolo. Porque há um momento em que os mais velhos não usam mais os remédios. Eles se tornam o remédio. Lizzie é visita obrigatória antes de qualquer inverno. Quem a escuta, dorme melhor. Quem a abraça, sente o frio ceder. E quem se despede, leva algo invisível no bolso, porque o calor dos velhos não está na pele, está no tempo. Você conhece alguém que carrega a memória dos invernos? Que não aquece com palavras doces, mas com presença firme? Se lembrou de alguém, comente. Eu também sou feito de memórias quentes. E respire, como quem ouve sem pressa. Na casa de Klaus, toda noite começa com uma pergunta. Onde está meu gato de pedra? Mas não é um gato de verdade. É uma pedra redonda, aquecida no fogo até ficar quase vermelha, envolta num pano grosso e colocada sob o cobertor como se fosse bicho de estimação. A pedra não mia, não se move, mas aquece por horas. E por isso, ganhou o nome: Otto. Klaus conversa com ela, diz boa noite e jura que já a viu ronronar. Mas ele não é o único a dar vida às coisas. Na casa de Brunhild, a avó dorme com uma barriga de palha. Literalmente. É um saco de tecido, recheado com palha seca e coberto com pedaços de pele de coelho, colocado sob a roupa, entre o estômago e o peito. Ela diz que enganar o centro do corpo é a arte do inverno. Se o meio acredita que está quente, o resto obedece. Outros usam tijolos. Aquecem tijolos durante o dia, enrolam em trapos molhados com gordura animal e colocam perto dos pés. Alguns amarram garrafas com água quente nas pernas, com cordas e boa vontade. Na falta de tudo isso, há o método do assopro reverso. Sim, é isso mesmo. O camponês se enrola completamente num cobertor, deixa só um buraco minúsculo para a boca e sopra para dentro. A respiração quente fica ali. Cria uma cúpula de vapor. Dizem que é sufocante, mas ninguém morreu, ainda. E quando não há cobertor suficiente, inventa-se o braço de irmão. Na vila de Dierstein, duas irmãs dormem com os braços enlaçados nas costelas uma da outra, tipo um abraço travado. Sim, dói o ombro, mas aquece. Há também o gorro de vinho. Não é o que parece. Trata-se de um gorro grosso embebido em vinho quente com cravo da Índia, colocado na cabeça antes de dormir.
O cheiro ajuda a acalmar. E o álcool evapora no couro cabeludo como bênção quente. Os camponeses tinham muitos desses truques. Uns funcionavam, outros era só fé. Mas quem é que sobrevive sem um pouco de fé? Havia ainda o espelho que guarda sol, colocado na janela durante o dia, com a frente virada para o céu. Depois, levado para dentro à noite, com a promessa de que guarda calor. Nunca provado, nunca desmentido, porque no frio medieval, tudo que aquece a esperança é aceito. E se um item quebrava? Se consertava com cera, com saliva, com teimosia? Porque os objetos não eram coisas, eram aliados, e perder um deles era como perder um dedo. Você já usou alguma técnica maluca só para fugir do frio? Um casaco que mais parece armadura? 2 pares de meia e uma garrafa de água quente no pé? Se sim, comente. Eu também tenho um gato de pedra. E agora, respire sorrindo. Ninguém escreve sobre o cobertor remendado. Ninguém canta sobre a pedra quente aos pés. A história, aquela com H maiúsculo, preferiu falar dos castelos, dos banquetes, dos reis e deixou os camponeses fora do livro. Mas eles estavam lá, dormindo no chão, dividindo calor com porcos, aquecendo as mãos sobre cinzas vivas. Por quê? Porque não sabiam escrever. E quem não escreve é escrito pelos outros. Durante séculos, essas estratégias foram chamadas de superstição, crendice popular, bruxaria. Os curandeiros foram perseguidos. As mulheres que usavam ungüentos para febre, acusadas de feitiço. Os que dormiam com ervas amarradas ao pescoço, tidos como tolos. A medicina oficial, ainda embrionária, preferia sangrias, ventosas, rezas em latim, e o saber do campo foi silenciado. Mas o povo sabia. Sabia que o calor estava nos detalhes, que dormir lado a lado curava mais que rezar sozinho. Sabia que pedra quente, chá forte, gordura animal, fé simples, eram o que mantinham o sangue correndo. E mesmo assim, foi esquecido. Ou pior, zombado. Séculos depois, estudiosos rirão ao ler sobre o gorro de vinho, ou sobre fogo enterrado em cinzas. Mas talvez tenham perdido o ponto. O ponto é, sobreviver é inteligência. E camponês era mestre nisso. O saber popular era oral, passado de avó para neto, de irmão para irmã, de vizinho para vizinho. E como tudo que não se escreve, corria o risco de desaparecer. Mas não desapareceu, porque agora você está ouvindo. Você está aqui, com os olhos quase fechados, o corpo aquecido sob um cobertor moderno, mas a alma lá atrás, na vila, na casa de barro, entre crianças dormindo e brasas escondidas. E isso é resistência. Ouvir essas histórias é resgatar. É reescrever a história, com H pequeno, mas com calor. Você já sentiu que o saber da sua avó vale mais que o de 1000 livros? Que o que não está escrito também importa? Se sim, comente. Eu carrego saberes sem letra. E respire mais uma vez, como quem honra sem monumento. O inverno passa, mas deixa marcas. Nos galhos, rachaduras. Nos corpos, cicatrizes. Nas lembranças, brasas que continuam a arder. Na vila de Wittenfeld, uma nova primavera se anuncia. As crianças já correm sem botas. Os animais voltam aos campos. E os cobertores, enfim, respiram. Mas ninguém esquece o que viveu. Durante uma reunião na praça, o ancião da vila, Hans, 91 anos, levanta a mão, com dedos tortos e palavras lentas. Este foi o 703º inverno que sobrevivi. E digo a vocês, o que salvou não foi o fogo, mas quem manteve ele aceso. Todos aplaudem em silêncio, porque é verdade. Foi o corpo junto, foi o chá improvisado, foi a canção murmurada com dentes batendo.
foi o gato de pedra. O abraço involuntário, a oração esquecida, foi a partilha do último pedaço de gordura, do único cobertor sem buraco. E o mais importante foi a escuta. Escutar o outro, escutar o corpo, escutar os sons da noite, sem pressa de apagar. Na primavera, as histórias do inverno circulam como lendas. Lembra da vez que dormimos 10 num canto só? E quando a cabra lambeu minha testa e me salvou da febre? Aquele tijolo quente virou meu melhor amigo. E todos riem, porque sobreviver também é rir. Mesmo que doído, mesmo que com os dentes que restaram. Na casa de Lizzie, agora aberta para o sol, ela diz: o inverno nunca vai embora, ele só descansa. E por isso, as histórias continuam. Porque o calor mais forte não se apaga com o verão. Ele fica, guardado, na gente. Agora, você pode abrir os olhos. Ou não. Talvez prefira ficar aí. Nesse estado entre sono e lembrança, onde o frio já não morde e o silêncio é macio. Se chegou até aqui, obrigado por me acompanhar nessa jornada ancestral. Se essas histórias tocaram você, inscreva-se no canal. Isso me ajuda a manter o fogo aceso e seguir contando o que a história esqueceu. E se puder, comente. Eu também sobrevivo com memória e calor. Que sua noite seja leve, seu sono profundo e seu corpo aquecido por algo maior que cobertor. Boa noite e até a próxima história.